Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma semana para nossa aula de português. Como nós vimos na aula passada, na nossa primeira aula, é importante que o profissional ligado a qualquer área, mas especialmente a área que vocês escolheram para se profissionalizar, que é o técnico em enfermagem, é uma área em que a linguagem é bastante importante. Vocês lidam diretamente com pessoas o tempo todo, ao contrário de outras profissões, que às vezes lidam muito com máquinas, com pessoas também, mas mais com máquinas, mas o trabalho de vocês é unicamente ligado às pessoas, ao cuidado com as pessoas. E como que as pessoas interagem? Através da comunicação. E como nós nascemos no Brasil, nós temos uma língua mãe, que é a língua portuguesa. Por isso é que é importante a gente compreender e aprimorar a língua que a gente fala. Então, como na aula passada eu disse para vocês, às vezes os profissionais pensam que o português ou a matemática não são aspectos importantes na profissão que vão exercer. Mas sim. E ao longo do curso, vocês vão perceber a importância que é a língua portuguesa na formação profissional de vocês e quando vocês estiverem trabalhando, a importância dessa língua portuguesa no dia a dia do trabalho de vocês. Então, o que é que nós vamos fazer nas nossas aulas, gente? Nós vamos aprimorar aquilo que vocês já sabem. Vocês já se comunicam na língua portuguesa. Vocês já escrevem, embora às vezes mais ou menos certo, né, gente? Vocês já escrevem em português. Mas nós temos algumas dificuldades que precisam ser aprimoradas. E agora que vocês estão no curso profissionalizante, vocês já têm condições de compreender a importância de aprender o português. Porque quando vocês estavam lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, vocês iam para a escola porque eram obrigados pelos pais e pela lei. Vocês estão hoje fazendo esse curso técnico, não tem ninguém obrigando vocês. Imagino que todos têm mais de 18 anos. Talvez um ou outro ainda esteja com 17, próximo dos 18. Mas é uma decisão suas. É uma decisão de vocês fazerem esse curso. Então, não são obrigados a fazer. Por isso é que o esforço de vocês vale a pena. E o esforço para aprender a língua portuguesa, aprender não, aprimorar. Porque aprender vocês já sabem. Como eu disse lá na última aula, não precisamos guardar regrinhas. A gente precisa aprender a usar a língua. Como eu disse para você, gente, a comunicação, ela não envolve só a língua portuguesa. Então, nós vamos começar por esse ponto. A comunicação, ela começa com o gestual. Ela começa com a parte física, especialmente a parte facial, a parte do corpo. Então, o corpo fala. O corpo comunica o tempo todo. Quando você olha para uma pessoa, ela está com a cara fechada, aqui então está enrugadinho, entendeu? Assim. Então, você já vê que ali tem uma expressão de que não é uma pessoa que está muito bem. Ou ela está com raiva, ou ela está infeliz, ou ela está enfrentando problemas, ou ela está com dor. Quando você vê uma pessoa sorridente, uma pessoa de cara aberta, extrovertida, ou mesmo uma pessoa que não está de cara fechada, não precisa estar sorrindo. Olha essa expressão. Não precisa estar sorrindo, mas a expressão demonstra como que aquela pessoa está. Então, a leitura do corpo, ela precede a leitura da palavra. Então, o corpo de vocês fala. A indumentária que vocês usam, o que é indumentária, professora? Lá vem palavras difíceis. Como eu disse a vocês, nós vamos aprimorar o vocabulário de vocês. Vocês vão aprender palavras novas e vão aprender jargões da profissão de vocês. E nós temos ditado hoje. Então, quem não pegou o caderno, já agiliza. Então, o que acontece?
essa necessidade de conversar, esse leitura do corpo precedendo a leitura da palavra, tá? Ele faz com que as pessoas se comuniquem mesmo não conversando, mesmo não usando a língua portuguesa. Então pensem, a comunicação ela envolve muito mais do que apenas escrever e falar. Então a indumentária, que é a roupa que vocês usam, a roupa que as pessoas no geral usam, diz muito sobre aquela pessoa, sobre a cultura na qual ela está inserida, sobre as condições financeiras que aquela pessoa tem, sobre os gostos pessoais daquela pessoa, sobre a higiene e asseio e cuidado daquela pessoa. Então, ninguém, gente, precisa andar com roupa da moda. Ninguém precisa andar com roupa de marca. Não é isso, não. É uma questão de apresentação. Na área de vocês, especialmente, vocês precisam ter um conforto na sua vestimenta, na sua indumentária. Você pode colocar um pouco de personalidade na sua indumentária? Sim. Mas você tem que pensar que existe um dress code, tá? Uma palavra da moda, gente, dress code. Um código de vestir ligado à área da saúde. E você vai ter que se adaptar a esse dress code, a esse modo de vestir da área da saúde. Vocês estão no primeiro módulo ainda. Quando chegarem a fazer o estágio, a coordenadora de estágio de vocês, ela é bastante correta, bastante exigente. Então, a questão da indumentária, ela é demonstrada para vocês que vocês têm que seguir este tipo de vestimenta. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que nós vamos estudar, sim, português, escrito e falado, mas a comunicação envolve muito mais do que isso. Então, nós comunicamos através dos gestos, nós nos comunicamos através dos sinais, nós nos comunicamos através da palavra e através da palavra oral e da palavra escrita. Tá? Então, quando a gente pensa nesse conjunto de coisas, a gente tem que pensar que a gente precisa compreender o outro. E aí tem uma palavrinha, gente, anotem ela aí, que é uma palavrinha importantíssima para a profissão de vocês, que é difícil conseguir seguir o significado dessa palavrinha, que é empatia. O que quer dizer empatia, professora? Empatia não tem a ver com simpatia, nem com antipatia, tá? Tem a ver com colocar-se no lugar do outro. É pensar no outro. Então, na profissão de vocês, a pessoa vai chegar lá nervosa, estressada, porque ela está com um problema de saúde. Ao tratar essa pessoa, você precisa ter empatia com ela. Então, você precisa se colocar no lugar dela, pensar como ela. Essa pessoa está nervosa e estressada porque ela está passando por um momento de sofrimento. Quem escolheu estar ali, como eu disse na última aula, foram vocês. Vocês escolheram a profissão. A pessoa que adoece não escolhe adoecer. É uma questão de escolhas, como tudo na vida. Gente, e tudo na vida, isso é um outro conceito que a gente precisa deixar bem claro, tá? Para tudo na vida, que tudo tem um ônus e um bônus. Vamos anotar aí? Ônus é O-N de nariz, U-S com acento no O. Ônus. Tá? E bônus é a mesma palavra com B na frente. Tá? Com o mesmo acento circunflexo e tudo. Escrita direitinho a palavra ônus e a outra palavra bônus. Vamos aos significados. Ônus é tudo aquilo que traz uma carga que não é positiva. Bônus é tudo aquilo que traz uma carga positiva. Vamos compreender melhor isso. Vamos começar pelo bônus, para ficar mais fácil de vocês guardarem. Bônus com B de bom. Então, tudo que é bônus
é que é positivo, que é bom, que é a favor. Então, quais os bônus vocês têm fazendo o curso de técnico em enfermagem? Então, vocês têm vários bônus. A aprendizagem que vão adquirir, o certificado e diploma do curso que vão adquirir, os amigos que vão conhecer e vão conviver, os professores com quem vão conviver, a aprendizagem que vão ter com estes professores, o fato de vocês posteriormente melhorarem a área de trabalho de vocês ou mudarem a área de trabalho de vocês, eu disse melhorarem, porque se vocês estão fazendo o que vocês querem, uma modificação, e quando a gente quer modificação, a gente quer para melhor, né? Então, vocês vão, consequentemente, a maioria de vocês quer uma melhora na condição financeira ou uma melhora na condição de trabalho. Tudo isso são bônus que o curso vai dar para vocês. E à medida em que vocês formarem, esses bônus, eles serão constantes. Se vocês forem trabalhar na profissão, os bônus da aprendizagem que vocês tiveram durante o período de curso serão constantes. Então, é aquilo que é positivo, é aquilo que é favorável, é aquilo que é bom. Tudo na vida tem um aspecto positivo, como também tem o ônus. E o que é o ônus? Aquilo que não é tão bom. Aquilo que não é a favor, que é contra, que é contrário. Quais são, por exemplo, os ônus de vocês fazerem o curso técnico em enfermagem? Então, tem alguns também. O tempo que vocês vão ter que dispensar vendo as videoaulas e fazendo as atividades. O valor financeiro que vocês dispensam pagando o curso. Aprender dói porque você precisa parar, ler, compreender, estudar, e isso cansa fisicamente e mentalmente. Só que esses ônus, eles são temporários. Eles não são constantes. Então, no momento em que vocês estão fazendo curso, o ônus e o bônus da escolha de vocês é de vocês. É uma escolha, como toda escolha na vida tem ônus e bônus. Se você resolve ficar sem trabalhar, tem o ônus e o bônus. Se você resolve trabalhar, tem o ônus e o bônus. Se você resolve se casar, tem o ônus e o bônus. Se resolve ficar solteiro, a mesma coisa. Se resolve ter filhos, a mesma coisa. Se resolve não ter filhos, a mesma coisa. Então, tudo na vida tem ônus e bônus. Quando a gente compreende isso, a vida fica um pouquinho mais fácil. Não são escolhas certas ou escolhas erradas. São as escolhas que foram feitas naquele momento e que devem ser compreendidas de forma que você vai ter pontos positivos e pontos negativos. Para todo mundo é assim. Então, a hora que você usa da compreensão e da empatia para compreender isso, especialmente para compreender o outro, fica um pouco mais fácil, inclusive ser técnico em enfermagem. Bom, pessoal, então a questão da comunicação, a comunicação é a melhor ferramenta que vocês têm para exercer com competência a profissão de vocês. Obviamente que vocês precisam aprender a parte técnica. Como eu disse, vão aprender com os outros professores, não comigo, porque eu não sei aplicar injeção, eu não sei fazer acessos, eu não sei fazer punção, não sei aferir a pressão. Gente, não é ferir nem auferir. E cuidado, porque tem uma atividade nossa posteriormente que tem exatamente essa palavrinha, tá? Então, é aferir, não é auferir, nem ferir a pressão. É aferir ou então medir a pressão. A palavrinha correta, tá? Galerinha, então, como eu disse a vocês no começo da aula, nós vamos fazer o nosso primeiro ditado hoje. Espero que vocês estejam com caderno e lápis ou caneta na mão para anotar as nossas palavrinhas. Eu vou ditar, vocês vão escrever do jeito que vocês acham que é, e aí nós vamos ver como é que vocês se saíram, tá?
A maioria das palavras que eu trago aqui são palavras que vocês já conhecem. Às vezes não tem a consciência do significado dela e nem sabe como escrever. E às vezes as palavras que eu trago, vocês acham que o significado é um, mas na verdade ele tem outro significado. Então vamos começar, tá? A primeira palavrinha que vocês vão colocar no caderno de vocês é abrasão. Abrasão, tá? Escrevam do jeito que vocês acham que é. Procurem não pesquisar no Google, gente. Escrevam do jeito que vocês acham que é, daqui a pouco a gente vai ver se escreveram corretamente, tá bom? Segunda palavrinha, abscesso. 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 Terceira palavrinha, abstinência. Abstinência. Olha a dica. Abstinência. Adiposo. Adiposo. Próxima. Afebril. Afebril. Mais uma. Afonia. Afonia. Mais uma. Algia. Algia. Próxima. Alopécia ou alopecia. Essa palavra pode ser dita dos dois jeitos, tá? Alopécia e alopecia. Então, vocês já viram que tem uma diferença na escrita de uma para outra, né? Próxima, amenorreia. Amenorreia. Mais uma, analgesia. Analgesia. Quase acabando. Apneia. Apneia. Mais uma. Atrofia. Atrofia. Penúltima. Auricular. Auricular. E a última, azia. Então, estas, azia, a última, foram as nossas palavrinhas do ditado hoje, tá? Escrevam essa palavrinha no caderno de vocês, que daqui a pouco a gente vai ver se vocês escreveram corretamente, tá bom? Galerinha, então hoje eu vou começar a trabalhar com vocês um slide e a gente vai, então, começar exatamente o nosso trabalho que vocês vão anotar no caderninho de vocês com relação à questão da comunicação. Então, o que acontece, gente? Comunicar é importante porque vocês vão fazer isso o tempo todo. E aí a gente pergunta o seguinte: a gente já se comunica, nós já nos falamos, e a gente tem que começar a fazer algumas perguntas relacionadas, então, a esta fala. E aí eu pergunto para vocês: a gente tem muito mais facilidade de falar do que escrever. Por que será? Quando é que a gente começa a aprender a falar? Pensem aí com vocês. Quando é que uma criança começa a aprender a falar? Aí muitos de vocês vão pensar assim: uma criança começa a aprender a falar quando ela está com 1 ano e pouquinho, 2 anos. Outros vão dizer: não, ela começa a aprender a falar quando ela está com uns 8 meses, 7, 9 meses. Vai muito antes, gente. Muito antes. Uma criança começa a aprender a falar quando ela começa a ouvir. Então, ouvir faz com que você aprenda que existem sons para a comunicação. Então, uma criança começa a aprender a falar quando ela ainda é bebê, quando ela começa a ouvir as pessoas à sua volta. E quando é que uma criança começa a ouvir as pessoas à sua volta? Quando ela nasce. É isso, gente, porque ainda não se sabe exatamente como funciona isso dentro do útero da mãe, tá? Porque algumas pessoas defendem que a criança já ouve, outras que ela ouve alguns barulhos, então não se sabe ainda. O que se tem de concreto é que à medida em que a criança nasce, ela começa então a ouvir os sons do mundo, os sons externos. Ela começa a ouvir as pessoas que estão falando com ela, ou que estão falando em volta dela. Então, você começa a aprender a falar quando você começa a ouvir. Então, um bebê começa a aprender a falar quando ele começa a ouvir. Agora, quando ele começa a falar sem o aprender,
Aí sim, é com alguns meses. Varia de criança para criança. O que acontece então, gente? Uma pessoa que nasce surda, ela será muda. Aquelas pessoas que têm condições de ter um cuidado, um tratamento fonoaudiológico, vai conseguir balbuciar alguns sons, mas ainda não vai ser a fala como nós temos. Então, as pessoas que nascem surdas, elas serão mudas, porque o ouvir pressupõe a fala. Então, a gente começa a aprender a falar ainda bebê. Isso se desenvolve ao longo da infância e ao longo da vida adulta. E quando a gente começa a falar, ainda na infância, a gente ouve as pessoas do nosso convívio e aprende a falar igual a elas. Então, as palavras que elas usam, o jeito de falar certo ou errado que elas usam, é o que as crianças aprendem. Daí a gente compreender por que os adultos chegam na vida adulta, às vezes falando errado. Falando as palavras de maneira errada. Quantas pessoas a gente não ouve dizendo carça, karma, bolsa, em vez de calça, calma, bolsa. Alguns de vocês vão pensar assim, nossa, mas eu nunca ouvi isso. Mas vão ouvir no lidar da profissão de vocês, porque vocês vão lidar com pessoas de todos os níveis sociais, os níveis intelectuais, os níveis de aprendizagem. E por que isso é importante? Porque isso interfere na comunicação. Então, o que interfere na comunicação? Uma série de fatores. Fatores sociais, fatores biológicos, fatores sociológicos, fatores psicológicos. Tudo isso interfere na comunicação. E a cultura, o fator cultural também interfere muito na comunicação. Vamos compreender um pouquinho de cada um desses. O ser humano se desenvolve como um todo. E isso, gente, é uma parte que vocês devem compreender, não só para a minha aula. Para as outras aulas também, especialmente para a aula de anatomia, para a aula de cuidados. Porque o ser humano se desenvolve numa regularidade dentro de uma normalidade. Quando há alguma anormalidade, não há a regularidade. Então, imagine a pessoa, a criança, quando nasce, o bebê quando nasce. Ele tem aspectos de desenvolvimento dentro de uma regularidade, se tudo estiver bem com a saúde dessa criança. Então, ele tem o desenvolvimento, acompanhem o slide, físico-motor, intelectual, afetivo-emocional, social. O aspecto físico-motor, gente, é o aspecto que se refere ao fisiológico, ao biológico. A própria condição do crescimento do corpo, do desenvolvimento do cérebro, do desenvolvimento dos órgãos. Então, é esse aspecto físico-motor. Então, é a criança crescer dentro de um padrão estabelecido como regular. Então, com 2 meses, ela tem que ter aproximadamente qual tamanho, quantos quilos. Aos 4 anos, ela tem que ter mais ou menos qual tamanho, quantos quilos. Ela tem que, aos 3, 4 meses, desenvolver quais habilidades de mobilidade. Então, por exemplo, o crescimento, o fortalecimento de uma criança, ele começa pela a espinha que faz ele se desenvolver. O que é espinha, gente? Coluna. Então, a coluna é que faz ele se desenvolver. Tá? No sentido fisiológico, no sentido do crescimento físico. Então, uma criança, um bebê, por exemplo, quando nasce, qual o cuidado que as pessoas têm, desde lá no hospital até em casa, com essa região da cabeça? Porque onde que há o primeiro fortalecimento da criança? É nuca até a cauda, até o final da coluna. Então, começa o fortalecimento da cabeça, e depois vai descendo, fortalecimento dos troncos, depois vai ter fortalecimento dos membros inferiores. Então, há uma regularidade nisso, se tudo correr normalmente. A questão do cérebro. Quais são as condições de desenvolvimento do cérebro? Então, a criança começa a perceber os sons, ela começa a virar a cabeça, ela começa a poder olhar para as pessoas. Então, isso está desenvolvendo a maturação neurofisiológica dessa criança. Então, o físico está desenvolvendo juntamente com a questão
cerebral. O aspecto intelectual é a capacidade do pensamento, do raciocínio. Começa também a se desenvolver junto com o aspecto físico-motor e cada pessoa tem uma fase para o desenvolvimento. Existe mais ou menos uma etapa dessa fase. Então, até 1 ano de idade, o que se espera de desenvolvimento intelectual de uma criança? Até 2 anos de idade, a partir dos 4 anos. Então, tudo isso, havendo normalidade, isso vai numa sequência. O aspecto afetivo ou emocional, dependendo de qual contexto essa criança vive, contexto familiar, contexto afetivo, as emoções que essa família desperta, se é uma família que briga muito, se é uma família que briga pouco, se é uma família calma, se é uma família de falar alto, se é uma família de expor suas opiniões, suas ideias, sem pensar no outro. Então, isso vai interferir nesse desenvolvimento dessa pessoa, não só da criança, mas da pessoa, do adulto. O aspecto social é como que essa pessoa convive com as outras pessoas, como que ela se relaciona com as outras pessoas. Se ela é uma pessoa de convívio fácil, se ela é tímida, se ela é introvertida, se ela é extrovertida, se ela é de muitos amigos, de poucos amigos. Então, esses aspectos que são ligados à questão social. Então, não existe exatamente aquilo que é o certo. É aquilo que vai acontecendo de acordo com o que a pessoa vive, do meio em que ela vive, dos aspectos de saúde que ela tem, do desenvolvimento físico, biológico, neurológico que ela tem. Então, se isso acontece na normalidade, gente, olha como que as coisas são. Uma criança vai se desenvolvendo normalmente, tá? O físico, psicológico, tudo. Vamos pensar, por exemplo, vocês vão lidar muito com essas situações na profissão de vocês, de alguma anormalidade dentro do desenvolvimento fisiológico, biológico e neurológico. Então, uma criança está se desenvolvendo normalmente, dentro dos padrões, certinho. E aí, com 3, 4 anos, por exemplo, ela sofre um acidente. Então, ela tem desenvolvimento motor em ordem, intelectual em ordem, a fala em ordem. Mas se ela sofre um acidente de carro, por exemplo, e tem um traumatismo craniano, pode acontecer de algum desses processos estagnar, quer dizer o quê? Parar, né? Estagnar é parar. E nunca mais se desenvolver ou não se desenvolver do jeito que deveria ser para uma criança que não tivesse sofrido nenhum problema. Então, o desenvolvimento, a princípio, a normalidade, ele é sequencial, ele vai se aprimorando. Se há algum problema, se há algum acidente, se há algum trauma, isso pode parar para sempre ou temporariamente. Imaginemos, por exemplo, essa mesma criança, muito apegada ao avô, à avó, e aí com 4, 5 anos, esse avô e essa avó falecem. Essa criança vai ter um período de sofrimento emocional. Então, isso pode atrapalhar algum tipo de desenvolvimento fisiológico, biológico ou neurológico dessa criança. Então, o que acontece muito, por exemplo, é que a criança, quando ela está com o controle do esfíncter, olha aí uma palavrinha nova também, esfíncter. O que é esfíncter? São os músculos ligados à região perianal. Então, a região de onde faz o xixi e a região de onde faz o cocô. Essa região é um músculo que você controla, as crianças começam a aprender a controlar esse músculo e elas conseguem, então, segurar o xixi, segurar as fezes. E quando acontece algum trauma, algum problema, às vezes elas não conseguem, porque elas não estão com isso tão amadurecido e aí elas acabam tendo problemas com esse controle. Então, essa evolução, esse desenvolvimento do ser humano, ele passa por várias transformações ao longo do tempo. Quando é que um ser humano, gente, está com as condições fisiológicas e biológicas em relação ao amadurecimento do corpo totalmente pronto? Pensem com vocês, vamos pensar em termos de homens e mulheres, porque são diferentes. E aí vocês vão pensar o seguinte, é por volta dos 18 anos. Vai depender de cada um. Se for homem, sim, a partir do momento em que há o início da testosterona no corpo, até um período de alguns anos, a partir disso, ele amadurece o corpo dele e aí sim, o corpo dele não sofre transformações no sentido de mudanças fisiológicas e biológicas, mas por um bom tempo.
Por que por um bom tempo? Porque quando as pessoas envelhecem, as coisas mudam um pouco. Então, o que acontece? Por volta, então, dos 17, 18 anos, há o amadurecimento do corpo humano, e aí ele não se transforma em questões mais de amadurecimento, de desenvolvimento por um bom tempo. Ao contrário das mulheres, tá? Que a partir, então, da primeira menstruação, elas se desenvolvem por um certo tempo e aí estagnam também, param o seu desenvolvimento. Só que nas mulheres há um momento em que há uma grande transformação fisiológica, biológica no corpo. É quando essas mulheres engravidam. Então há uma transformação no corpo delas. O corpo já está maduro, mas ele sofre transformações. O do homem não tem essas transformações. Chegando então, passando a vida adulta, de tanto do homem quanto da mulher, chegando na maturidade, o corpo começa a sofrer uma involução. O ser humano começa a perder, então, algumas capacidades neurológicas, algumas capacidades orgânicas, algumas capacidades fisiológicas, em razão do próprio amadurecimento, do próprio envelhecimento. Então, pensem, o corpo humano, ele sofre, né, ele passa por uma evolução, um desenvolvimento. E depois isso se modifica ao longo da vida de cada um, para cada pessoa vai ser diferente. No meio disso tudo, a gente tem, desse desenvolvimento, problemas relacionados a ele, problemas relacionados ao amadurecimento, problemas relacionados à saúde, à neurofisiologia. E quem vai cuidar dessas pessoas quando elas estão com problemas? O profissional da área da saúde. Vocês. Então, gente, tudo isso que nós dissemos interfere na questão comunicativa, interfere na questão de como a gente vai usar a língua. Como eu disse para vocês, a gente começa a aprender a falar quando é criança, quando é bebê. E quais as partes do corpo que a gente usa para falar? Vamos pensar aí com vocês. A boca, vamos começar na parte de cima, tá? A parte mais visível do que a gente usa para poder falar. Então, a boca, ela é um instrumento da fala. Só que a boca é composta por outras partes. A língua, os dentes, o palato duro e o palato mole. Professora do céu! O que é palato duro, o que é palato mole? Vocês conhecem, só conhecem com outro nome. Só que agora vocês estão na área da saúde e precisam conhecer o nome certo do lugar. Palato duro é o céu da boca. Tá? Então, aquela cavidade, céu da boca, palato duro. E o palato mole é o final do céu da boca, chegando então na garganta, conhecida como, o nome certo é úvula, tá? Mas a gente conhece como campainha, é aquele pêndulozinho que tem no final da garganta, é o palato mole. Então aqui a gente é o primeiro local visível da fala. Então quando a pessoa conversa, você vê que ele está conversando porque ele está movimentando essa região aqui. Essa região é toda importante para a comunicação. Depois, um outro órgão visível para a comunicação é o nariz. Como assim, professor? O nariz é um órgão da comunicação? É, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Depois, traqueia e laringe. É isso, professor, traqueia e laringe. Daqui a pouco vocês começam a ver a anatomia humana e vocês vão ver exatamente o que é traqueia e o que é laringe. Mas é um tubo, já adiantando para vocês, que fica na região da garganta. Então, a laringe é um tubo corrugado, tá? Que tem a traqueia e a laringe são o tubo em si. Elas têm uma tampinha, que chama glote, tá? E essa tampinha abre quando o ar vai entrar. Então, a laringe e a traqueia, elas deixam o ar ir para o pulmão, tá? Dentro da laringe, a gente tem as cordas vocais, que o nome que vocês vão usar a partir de agora é pregas vocais, tá? Que é o nome certo, as pessoas falam cordas, mas são, na verdade, umas pregas. Não tem lá uma cordinha igual de violão, não. São umas pregas mesmo, que fazem com que vibram com o som, com o ar, e produzem, então, o som. Então, as cordas vocais ou pregas vocais estão dentro da laringe. E o pulmão, que é a parte final, onde a laringe se finaliza.
Então, pensem para vocês verem essa parte inicial junto com a traqueia, a laringe e o pulmão formam as partes importantíssimas para que a gente, então, produza a fala. E eu coloquei logo abaixo ouvido, orelha e maxilar. Por que eu coloquei ouvido, orelha e maxilar? Porque elas são muito importantes para a nossa produção do som. Por que elas são importantes para a produção do som? Gente, porque é um conjunto de órgãos, é um conjunto de partes do corpo chamado aparelho fonador, que é o aparelho de som que a gente tem. Esse aparelho fonador, ele faz com que a gente produza, então, o som. E aí, esse conjunto de órgãos produzem a nossa fala. Vamos pensar no seguinte. Quando eu falei com vocês que a boca é importante, todas as partes da boca são importantes, vamos compreender cada uma delas. O lábio, os dentes, a língua, o maxilar, o nariz. Se houver problema em um deles, a dicção, ou seja, a forma de pronunciar as palavras, vai ter problema. Pense nas pessoas, por exemplo, que têm lábio leporíneo. Sabe o que é lábio leporíneo? Aquele corte que tem aqui no lábio. Às vezes é muito unido ao nariz. Se vocês não conhecem, vão conhecer ao longo da profissão de vocês. Ou pesquisem para vocês verem. Há uma dificuldade de fala. As pessoas que nascem com lábio leporíneo, elas fazem várias cirurgias para corrigir esse lábio, para descer ele e para fechar. Porque se ele estiver muito acima, a pronúncia vai ficar dificultada, porque a gente precisa movimentar os lábios o tempo todo. Olha o que eu estou fazendo. Eu faço acentuado para vocês verem. Os dentes. O tempo todo a gente usa os dentes. E o nariz, professora? E a língua, professora? Se eu tapar o nariz, olha como a voz está saindo. Ela sai anasalada. Por quê? Porque o ar não está saindo, ele está saindo só pela boca, não está saindo pelo nariz. E a língua e o maxilar, se a língua não ficar movimentando enquanto a gente conversa, se a língua estiver parada, a gente não consegue falar. As pessoas que têm a língua presa falam com som diferenciado. Muita gente tem a língua tão presa que tem que fazer cirurgia para tirar, para cortar, para soltar a língua, para não dificultar a fala. E o maxilar? Imagine se a gente não mexesse o maxilar. Imaginem se a gente não mexesse o maxilar. Imaginem se a gente não mexesse o maxilar. Tá? Eu poderia mexer o maxilar e não ter os dentes. Poderia. As pessoas, por exemplo, mais velhas, que perdem os dentes, elas falam diferente. Elas falam mais assoviado. Algumas palavras não saem exatamente como são. Por exemplo, treinem aí na casa de vocês. Tentem falar, por exemplo, o T de tatu, sem colocar a língua nos dentes, na frente do dente. Tatu. É o T de tatu, que é diferente do T de titia. Tá? Tatu, titia. Mas os dois precisam dos dentes. O segundo, tia, não precisa muito da língua, mas precisa do dente. O tatu precisa dos dois. Agora, na casa de vocês, façam, porque se fosse na sala de aula, vocês fariam com muita vergonha, mas fariam. Nós vamos colocar a língua não, nós vamos colocar a mão na laringe, para os homens no gogó, né, onde fica o gogó dos homens, coloca a mão assim ou assim, tanto faz, não tem problema não. Coloquem a mão e falem a letra K 3 vezes. 1, 2, 3, K, K, K. O que aconteceu com a mão de vocês? Vocês sentiram a mão de vocês se movimentando. Agora façam de novo, prestando atenção nisso e prestando atenção em onde a sua língua está. Vamos de novo? A mesma consoante. K, ok? 1, 2, 3. K, K, K.
O que aconteceu com a sua língua? Ela ficou onde? Lá no palato mole. Lá pertinho da úvula, pertinho da campainha. Então, estão vendo? A gente usa a linha T na frente, a língua T na frente e usa a língua lá atrás. K, 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 K. Agora, sem colocar a mão aqui, a gente já sabe que movimenta. Isso aqui, gente, é a traqueia. E na hora que você fala isso, na hora que você faz essa palavra, na hora que você fala o K, 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 você sente uma vibração. Essa vibração é o som passando nas pregas vocais e saindo, então, da sua boca e do seu nariz. O ar não sai só da boca. Ele sai da boca e do nariz. Se eu falo sem colocar o som saindo do nariz, ele sai? Sai. Mas ele sai anasalado. Por isso que quando as pessoas estão gripadas, resfriadas, o som fica anasalado e a gente sabe que a pessoa está gripada ou resfriada. Só que ela fala, pode ouvir essa pessoa pelo telefone e você já vai saber que ela está gripada ou resfriada porque o nariz está entupido e a fala sai diferente. Viram então isso? A importância desse processo todo? E o pulmão, o que ele faz? Quando você respira, e aí o que acontece? Esse ar vai saindo pela boca. Você respira, fala. Quando você começa a falar muito tempo sem respirar e às vezes você não puxa o ar, o que acontece? Esse ar vai acabando e chega um momento que você vai ficar sem condições de conversar porque o ar já foi embora e você precisa respirar um pouco mais porque, de repente, viram que eu tive que dar uma pausa. Porque o ar estava acabando. Eu respirei e fui soltando esse ar à medida que eu fui falando. Respiro, solto o ar à medida que eu vou falando. Isso torna-se tão automático porque a gente começa a fazer isso quando bebê. Então, nós temos esse processo todo que constrói o nosso aparelho fonador. Por isso é que falar é muito mais fácil do que escrever. A gente começa a falar quando criança, quando bebê. E quando é que a gente começa a escrever, gente? Pensa aí com vocês. Quando é que vocês começaram a aprender a escrever? Quem teve os pais que tinham tempo, tinham disponibilidade, ou tinham vontade, começou a pegar no lápis um pouco mais cedo, a caneta um pouco mais cedo. Mas quem não teve essas condições fez isso quando foi para a escola. Então, você começa a aprender a escrever, a ler, quando você vai para a escola. Então, falar você começa lá de bebê. Quando você começa a ler, começa a aprender a ler, aprender a escrever, é na escola. Isso é em torno de 4 anos de idade, às vezes um pouco mais. Mas hoje é obrigatório que toda criança vá para a escola com 4 anos de idade. Então, vamos usar isso. Quem está com mais de 20 anos, às vezes foi um pouco mais tarde, com 5, com 6 anos. Quem está com 40 anos, 50 anos, foi mais tarde ainda, com 7 anos, 8 anos. Então, o que acontece? Na maioria, viu, gente? Porque um ou outro foi antes, tá? Mas hoje em dia, com 4 anos, é que é preciso obrigatoriamente ir para a escola. Então, o que acontece? Você começou a aprender a falar muito antes, isso é mais espontâneo. A escrita é um pouco mais demorada. Por isso que escrever é mais difícil do que falar. E é por isso que a gente pensa que falar é mais fácil do que escrever. Porque a gente também, gente, não escreve como fala. As pessoas às vezes acham que na língua portuguesa a gente escreve como fala. Tem gente que fala comigo assim, por que o inglês não é tão difícil, porque a gente não escreve como fala? Não, em qualquer língua é assim. Na língua portuguesa também é assim. A gente não escreve como fala. Se a gente fosse escrever adolescente, por exemplo, as palavrinhas que eu ditei para vocês, abscesso, por exemplo, se for escrever como fala, era muito fácil. Podia colocar um monte de palavrinhas que vocês conhecem os sons. Mas não é assim, a gente escreve de um jeito e fala de outro. Por isso é que escrever é mais difícil. Gente, com relação à fala, logo no início eu disse para vocês que muitas pessoas aprendem a falar errado e vão ao longo da vida toda falando errado. Isso é verdade. Mas, na situação comunicativa,
O estar certo ou estar errado depende com quem você conversa. Então, se você conversa com um grupo de amigos e vocês têm um linguajar próprio para conversar, não tem problema nenhum. Se você conversa com pessoas que são um pouco mais esclarecidas, num nível profissional um pouco mais avançado, você vai ter que melhorar a sua fala e falar de um jeito diferenciado, para ter respeito e para respeitar o outro. Se você chega no seu local de trabalho, técnico de enfermagem, falando, nó, véi, que dor, véi, não tá legal. Agora, se pro seu amigo você chega, ô, véi, vamos numa festa, véi? Tem a festa, né, gente? Vamos no rolê? Ô, véi, vamos no rolê? É com seu amigo. Vocês estão numa situação comunicativa informal. Não há grandes problemas. À medida em que você for amadurecendo e for modificando a sua condição social, sua condição de aprendizagem, isso vai mudando. Por isso que eu digo a vocês que a fala reflete muito quem a gente é. Reflete muito o círculo no qual a gente convive. Gente, isso é teórico, não é 100%, porque tudo tem uma exceção. Tá? Então, assim, tem pessoas que falam corretamente, independente de qual seja o círculo social em que elas vivem. Tem pessoas que falam errado, independente do círculo social que elas vivem. Só que à medida que você vai progredindo na profissão, progredindo a sua maturidade psicológica, você vai modificando a si próprio. A gente não permanece o mesmo a vida toda. E quem fala assim, eu sou assim, pronto, acabou. Opa, essa pessoa está dizendo assim, olha, eu não vou melhorar. Eu não vou nem melhorar nem piorar, né? Eu não vou nem melhorar nem piorar. Eu vou ser assim. Não existe. As pessoas mudam com o tempo. As pessoas vão se adaptando. E é isso que faz com que a gente consiga sobreviver nessa vida, sobreviver nesse mundo. É adaptação. Todo mundo que se adapta melhor, sobrevive melhor e vive melhor. O processo de pandemia nos mostrou muito isso. Que a adaptação ela é importantíssima. E se você não cuida, não tem cuidado com essa adaptação, você vai sofrer muito. E aí é preciso, nessa hora, que profissionais da saúde estejam presentes, porque algumas pessoas entram em depressão, algumas pessoas têm pensamentos contra a sociedade, pensamentos de se isolarem ou de sentirem-se realmente deprimidos ou excluídos. E é preciso de profissionais da saúde para cuidar dessas pessoas. Porque às vezes sozinhas as pessoas não dão conta. É um problema de saúde, a depressão. Então, a gente precisa sempre se adaptar e pensar que nós nunca somos os mesmos. Se eu fosse a mesma Andréia que eu era há 5, 6 anos, as coisas estariam estagnadas na minha vida. É preciso buscar sempre conhecimento, buscar sempre melhoria, buscar sempre estudos, buscar sempre uma situação melhor. Não estou falando de questão financeira. É bom, é ótimo, claro. Mas não só questão financeira. É preciso que vocês evoluam sempre. Então, a frase, eu sou assim e não mudo, é uma frase que mostra que a pessoa se fechou no seu casulo e não quer conviver, diferentemente, nem crescer, nem amadurecer, nem nada. E vocês vão encontrar com muita gente assim. Pessoas que chegam lá para serem atendidos com vocês, que já têm um diagnóstico, que acham que só uma coisa melhora, só uma coisa resolve, são pessoas intransigentes. Uma das grandes dificuldades são pessoas intransigentes, lidar com pessoas intransigentes, que não aceitam mudanças, que não aceitam alterações, que não aceitam que as coisas se modificam, que o mundo muda, que as pessoas mudam. E aí, gente, por isso é que a comunicação é muito importante na profissão de vocês, porque é através dela que vocês e qualquer outros profissionais vão poder compreender os seus interlocutores. O que é compreender o interlocutor? Gente, compreender a pessoa com quem você conversa. Então, compreender as pessoas com quem você conversa. E você, como técnico em enfermagem, é que tem a obrigação de compreender o seu paciente. Aquela pessoa que está ali para você atender. Como eu disse na aula passada, você escolheu estar ali, você estudou para estar ali, você treinou para estar ali. Você teve aula com o professor André Rezende e você precisa compreender que aquela pessoa está ali para você fazer a leitura dela, da fala, do comportamento daquela pessoa. Para você se relacionar com os colegas de trabalho, especialmente na área de vocês, porque a comunicação, ela acontece o tempo todo com os colegas de trabalho.
Vocês sabem que a maioria dos regimes de vocês é plantonista. Então, trabalha um dia, folga outro, trabalha um dia, folga outro, um da manhã, um da noite. Então, há documentos que vocês precisam receber do profissional anterior e deixar para o profissional seguinte. Quando você pega esse documento, você precisa compreender aquilo que foi feito e aquilo que ainda precisa ser feito para a continuidade do tratamento daqueles pacientes. Então, é importantíssimo que você saiba compreender aqueles formulários, compreender aquela escrita. E é preciso que você consiga escrever corretamente para que o próximo também compreenda. E os formulários ligados ao paciente, os prontuários dos pacientes, eles são documentos que ficam arquivados nas casas de saúde, nos hospitais, nas clínicas, por anos. E aquilo que você fez durante aquele período do seu plantão está ali registrado. Aí você fez o que estava escrito por um outro profissional antes de você, e o que vai vir depois de você vai fazer o que está escrito do período em que você fez. Então, é uma sequência. O médico determinou o que era para ser feito com aquele paciente, os profissionais da enfermagem vão fazer, e eles precisam anotar nesses formulários, que são os prontuários dos pacientes, e aí você precisa fazer isso de maneira correta. Então, uma coisa para vocês, gente. Eu vou começar a ver as letrinhas de vocês a partir da semana que vem. Ninguém precisa ter letra bonita, tá? Já é uma dica. Vocês precisam ter letras legíveis. Então, é preciso que a pessoa leia e compreenda o que você escreveu. Então, se tem algum de vocês aí que tem a letra, às vezes, muito leve, né? Muito fraquinha, muito superficial, coloca um pouquinho mais de força no lápis ou na caneta. Se algum de vocês tem dificuldade de escrever alguma letra, escreve mais devagar essa letra. Se às vezes a letra de vocês é meio sem condições de leitura, faz um pouco mais com mais calma, faz devagar, porque é preciso que a letra seja legível. Eu não vou exigir de nenhum de vocês letra bonita. Eu vou exigir letra legível e palavras escritas corretamente. Tá? Lógico que agora eu não sei como vocês escrevem, ainda vou começar a ver a partir do nosso exercício de hoje. Como vocês escrevem. E aí, se faltam acentos, se sobram acentos, se faltam vírgulas, se faltam pontos, nós vamos corrigindo ao longo das nossas aulas. Então, compreender os manuais e documentos técnicos. Então, quando você recebe um prontuário, uma ficha médica, quando você recebe um formulário a ser preenchido, a comunicação, língua portuguesa, escrita e falada, vai te auxiliar para compreender esses manuais e esses documentos técnicos. Até porque, gente, vem uma outra questão muito importante na questão da aprendizagem da língua. Só se aprende a ler lendo. Só se aprende a escrever escrevendo. Um está ligado ao outro. Um não vive sem o outro. Se você ler muito, você vai escrever bem. Tá? Se você escreve bem, você precisa ler bastante. Uma coisa está ligada à outra. Então, esses manuais que você recebe, por exemplo, que vocês vão receber do Colégio Teorema, os manuais técnicos, vocês vão ler com que língua? Língua portuguesa. Então, eu preciso que vocês compreendam esta língua. Por fim, produzir anotações, dados claros e objetivos na execução do seu trabalho. Então, tudo que você fizer, gente, na área da saúde, tudo é registrado. Tudo. Se você trabalhar numa unidade básica de saúde, mais conhecida como postos de saúde, tá? Você vai ter que escrever o tempo todo. Um paciente chega lá para ser atendido, você escreve. Se essa unidade básica de saúde for do programa de saúde da família e você tenha que ir nas casas das pessoas, você leva formulários para serem preenchidos. E esse formulário, ele vai fazer parte da vida daquele paciente registrado naquele posto de saúde para toda a vida. Então, quando você vai produzir essas anotações, você tem que ter condições de anotar aquilo, de escrever aquilo corretamente, de preencher corretamente. Quando você vai conversar com o paciente, você precisa compreender esse paciente corretamente. Então, a língua oral e a língua escrita é muito importante para vocês nesses dois momentos. No momento em que você vai, na língua oral, conversar com o seu paciente, compreender o seu paciente, fazer com que ele te compreenda, conversar com os familiares dos pacientes, se estiver numa unidade de saúde hospitalar ou clínica. Quando você estiver no seu trabalho executando as funções práticas de preenchimento de formulários, preenchimento de
diário de leito, de prontuários do paciente, da evolução do paciente. Então, você precisa escrever isso corretamente para não haver erros. Imagina você escrevendo um dado no prontuário do paciente ou no prontuário de evolução do paciente e você escreve palavras erradas. Que profissional ligado à área da saúde é esse que não consegue escrever palavras da área da saúde de maneira correta e sequer palavras simples? Então, você precisa, para ser um profissional competente e respeitado, fazer isso da maneira correta, fazer isso de uma maneira que seja um pouco mais efetiva, né? Você precisa ver que as pessoas te respeitam e sabem que você, então, é um profissional competente. Galerinha, então, com relação à comunicação de hoje é isso. Eu vou passar agora para as palavras que foram ditadas e aí vocês vão ver se escreveram as palavras corretamente e vamos ver o significado delas. Então, peguem o caderninho aí, peguem o que vocês escreveram e vamos dar uma conferida. Abrasão, tá? Escreve com S. Então, vendo, algumas pessoas podem ter escrito com Z, né? Mas é com S. Abrasão, que quer dizer o quê? Arranhão, esfoladura. Então, a pessoa teve uma abrasão no braço, arranhão ou esfoladura. Professor, eu não posso escrever arranhão ou esfoladura, não? Pode, não tem problema nenhum. Mas se você for usar uma palavra mais técnica, é abrasão. Abscesso, olha, essa palavra eu tenho certeza que muitos tiveram dificuldade para escrever. O B é mudo, né? Abscesso, com SC e depois 2 S. Que quer dizer o quê, gente? Abscessos são colônias de pus. É uma quantidade de pus, não colônia. Colônia é uma coisa que tem muitos indivíduos. É uma quantidade de pus que está interna ou externamente em um órgão, em uma cicatriz. Então, a pessoa tem um abscesso. Ela tem uma quantidade de pus estocada em algum órgão ou em algum lugar do corpo. Isso não é uma coisa boa, né? Isso acontece porque houve um problema. Abstinência, também com B mudo, e eu coloquei abstinência para vocês verem que tinha um acentinho. Abstinência quer dizer contenção, deixar de fazer, não evitar. Então, abstinência de álcool, então você não fazer uso de álcool. Adiposo, tá? Quer dizer gordura. O tecido adiposo é o tecido gorduroso. Então, tudo que tem adiposidade é gorduroso. Afebril. Então, febril é o que, gente? Com febre. Afebril é sem febre. Afebril e apirético e sem febre são a mesma coisa. Apirético é uma outra palavrinha que vocês precisam conhecer, que é sem febre. E tem aqueles medicamentos que são antipiréticos, né? Então, os medicamentos são contra a febre, contra o aumento da temperatura do corpo. Então, são antipiréticos. Afonia. Fone é som, né? Afonia é a pessoa que perdeu a voz. Tá? Então, ou diminuiu ou perdeu a voz. Então, ele está afônico, ele tem afonia, está sem voz. Algia, tá? É dor em geral. Então, vocês vão ver muitas palavras que começam com uma outra palavra e tem algia. Algia é dor, tá? Nevralgia, dor nos nervos. Alopécia ou alopecia é a perda de cabelo, a queda de cabelo. Homens têm mais alopécia do que as mulheres, mas algumas mulheres também têm uma perda acentuada de cabelos. Se for a perda pequena de cabelos, igual a gente tem todos os dias, não é alopécia, tá? É queda natural dos cabelos. A alopécia é uma doença, tá? Que produz a perda total ou grande parte parcialmente dos cabelos. Amenorreia, tá, gente? Todas as palavras com eia, oia, perderam acento, tá? Então, amenorreia não tem acento mais. Andréia também não. Só que eu fui registrada com acento e eu continuo assinando com acento. Amenorreia é falta da menstruação. Analgesia. Então, algia é o que, gente? Dor. Analgesia é acabar com a dor. Então, são os analgésicos. Então, aqueles que acabam com a dor. Então, analgesia é a abolição da sensibilidade à dor ou abolição da dor. Apneia é outro eia, portanto, também perdeu o acento. Tá? Apneia é a parada da respiração. Então, pessoas que têm dificuldades respiratórias, especialmente quando dormem, elas têm apneia, que é aquele período em que ela fica sem respirar. Se isso for por muito tempo, é uma causa até de morte. Então, a apneia é uma doença. Atrofia
que é a diminuição do tamanho ou do peso de algum órgão de alguma parte do corpo. Então, quando um braço é menor que o outro, quando um pé é menor que o outro, quando um dedo é menor que o outro, grande proporção de menor, porque a gente tem uma simetria normal no corpo. O nosso corpo ele não é totalmente simétrico. Então, se a gente olha a gente de um lado, a gente é de um jeito, do outro é de outro. As pessoas têm, por exemplo, uma parte do corpo um pouco menor que a outra, mas quando esse tamanho é acentuado, é uma atrofia. Essa atrofia, ela pode ser de nascença ou ela pode ser adquirida em razão de algum trauma. Por exemplo, as pessoas que quebram o braço, colocam o gesso, ele fica imobilizado muito tempo. Então, esse braço, ele vai perder peso, então ele vai atrofiar, tá? Ele vai ficar menor do que o outro. Então, com o tempo, ele retoma o seu tamanho normal. Então, a atrofia ela pode ser definitiva ou ela pode ser temporária. Auricular, então, referente à orelha, tudo que for auricular é de aurículo, que é a orelha, tá? Então, auricular, referente à parte externa do ouvido, porque o ouvido ele é composto internamente. A orelha é a parte externa do nosso aparelho auditivo. Então, a orelha, parte externa, ouvido, parte interna. E, por fim, azia, que é com Z, algumas pessoas devem ter escrito com S, azia com Z, que é uma sensação de dor estomacal. Então, é no estômago, viu, gente? Na parte de cima do estômago, não é na parte de baixo do intestino. Muitas pessoas confundem estômago com intestino. São coisas totalmente diferentes. Tá? Então, se você tem uma dor no estômago, é a dor na parte de cima. Se você tem uma dor no intestino, é na parte de baixo. Quando você não sabe o que é dor, muita gente vai chegar para vocês lá no PSF, na clínica, no hospital onde vocês trabalham, e vão falar que estão com a dor na barriga. Tá? Onde é essa dor na barriga? A barriga é uma região grande. Algumas pessoas que são um pouco mais esclarecidas vão dizer que estão com a dor na região abdominal, tá? Que é a região da barriga. Aí você vai ter que descobrir onde que é exatamente essa dor que ele está sentindo, tá? O que que acontece? Você toca o paciente para poder ver qual é a dor dele? Não, você fica baseado no que ele falou, né? Então, o enfermeiro não faz, o técnico de enfermagem, ele não faz diagnósticos. Quando você está atendendo para encaminhar ao médico, então você vai perguntando o que é. Então, quando você estiver medicando ou cuidando dessa pessoa, né? Administrando medicamentos ou cuidando dessa pessoa, se ela tem uma dor, você pergunta onde é essa dor, que ela vai esclarecer para você, e se for necessário, você vai passar para o seu coordenador de enfermagem, que vai passar para o médico, né? Então, a azia é no estômago. Quando alguém te falar que está com dor na barriga, você vai ter que perguntar qual é essa dor, para você ver se é uma questão estomacal ou uma questão intestinal, né? Que são coisas diferentes. Estômago é para cima, intestino é para baixo. Estômago ligado à boca. O intestino é ligado aonde? Ao ânus, ao reto. Então, são coisas diferentes, tá? Galerinha, essas então são as palavras ditadas para a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês aprendam bastante, reflitam bastante sobre o que nós vimos aqui, que são questões muito importantes para vocês se tornarem profissionais cada vez mais competentes, tá? Lembrando que o conhecimento do português, o conhecimento da comunicação e o aperfeiçoamento disso é importante para a vida profissional de vocês. A gente vai fazer isso durante esse semestre. E isso é importante também, gente, para as outras disciplinas, não só para a minha, tá? Usa isso, então, nas outras disciplinas também. E aí, a nossa atividade, que vocês vão deixar lá no colégio para mim, tá? Eu vou pegar lá, é o seguinte: coloquem o título, tá? Podem fazer em qualquer tipo de papel, tá? Pode ser papel de caderno mesmo, pode ser o papel A4, não tem problema. Coloca atividade de enfermagem em português, data, semana do dia 3 do 11 e coloque o nome de vocês. Gente, o nome é importantíssimo. Semestre passado, teve gente que ficou porque não colocou o nome e eu não sabia quem era. Então, ficou com 0. Numa prova, inclusive. Então, coloque o nome, que é muito importante. As atividades, então, são as seguintes. Você vai escrever as palavras ditadas na aula e o significado delas, tá? Se quiserem colocar as palavras como vocês escreveram e depois com a correção, também pode. Se não, escrevam as palavras certinhas com o significado delas, tá? É um treino que vocês vão fazer. A segunda questão tem 2 perguntas. Você vai colocar: para o profissional de enfermagem, qual a importância de uma boa comunicação oral? E a outra, para o profissional de enfermagem, qual a importância de uma boa comunicação escrita? Respondam separado, letra A e letra B, tá? E aí o seguinte, gente, aqui eu não quero o conceito. Vocês não vão colocar para mim o que é uma boa comunicação oral. Boa comunicação oral é conversar bem. Não. Tá? Vocês vão colocar
Por que que é importante? Então, comecem. A comunicação oral é importante para a profissão da enfermagem, por quê? Tá? Então, cuidado para vocês não colocarem conceito. Se colocou conceito, é zero. Tá? Eu quero a opinião de vocês baseada, obviamente, na aula que nós tivemos. Tá? Por que que é importante que vocês conversem bem? Entendam e sejam entendidos. Por que que é importante que vocês escrevam bem? Tá? Então, comunicação oral é a fala, comunicação escrita é a própria palavra escrita através da letra. Ok? Galera, então por hoje é só. Tá? Espero que vocês tenham uma boa semana, estejam todos bem. Tá? Espero vocês até a próxima aula. Tchau!